Estamos aqui reunidos mais uma vez, meus queridos, comemorando a igreja 10 anos. É um marco muito importante. 10 anos proclamando a palavra da salvação, a palavra do arrependimento. 10 anos servindo ao Senhor e entendendo que é um privilégio fazer isso. Privilégio ter a oportunidade de envolvimento em um projeto que é oriundo de uma mente infinita que é Deus. E hoje aprova ao Senhor que nós nos debruçássemos sobre apenas alguns versos da primeira epístola de Pedro, que é um manual de teologia, né? Primeira epístola de Pedro. Vamos ser expostos ao segundo capítulo, nos versos 4 a 6. Um pedaço da carta do apóstolo Pedro que fala de como devemos ser enquanto igreja, e me pareceu apropriado que fôssemos expostos a estas escrituras para que soubéssemos de fato o quão importante é essa igreja do Senhor. E antes de começar, eu lhes peço licença para que possa fazer uma pergunta honesta, uma pergunta sincera. Você tem buscado genuinamente viver mais na presença de Deus? Você tem de fato buscado, isso faz parte da sua vida, da sua agenda, viver mais na presença de Deus? Examine-se a si mesmo. Não precisa dizer a ninguém. Vá lá nos lugares mais escondidos, obscuros da sua psique, a que só você tem acesso, e busque a resposta sincera, honesta, genuína, que de fato reflita o que está no seu coração, e responda a si próprio se você tem de fato buscado viver mais na presença do Senhor. Pare por um segundo, medite sobre isso, reflita sobre isso, faça uma lista mental, como eu sempre digo, das suas prioridades. O que tem sido as suas prioridades? O que tem ocupado mais o nosso pensamento? O que tem ocupado mais o nosso tempo? O que tem ocupado mais os nossos talentos? O que tem ocupado mais o emprego da nossa inteligência? O que tem ocupado mais o nosso recurso? O que está em primeiro lugar nessa lista? Responda a si próprio. E quando você chegar a essa resposta, amados irmãos, saiba que, como eu sempre digo, o que estiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. Digo isso por cuidado com a nossa vida, com a minha vida, com a vida de vocês. Seja lá o que estiver em primeiro lugar nesta lista de nossas prioridades, este é o seu Deus. Eu escrevi aqui passagem que a gente sabe do livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis, que ele diz: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. De fato, meus queridos, se nós pensarmos bem, e o aniversário da igreja, todo dia na realidade é um momento para isso, mas parece que aniversários da igreja jogam um foco especial sobre essas questões. Mas se nós colocarmos, é isso que nós temos que entender, nós colocarmos as nossas prioridades naquilo que não é eterno, o que nós teremos da nossa vida não é mais do que uma lista do que é eternamente inútil. Se a prioridade da nossa vida for o que não é eterno, nós estamos priorizando o que é eternamente inútil. Me permita também dizer algo. Ontem mesmo eu estava em Osasco, São Paulo. Cheguei a tempo de poder pregar aqui e me perguntavam lá uma pergunta que sempre fazem, e a resposta é a mesma. Dizem: pastor, qual é o assunto de que o senhor mais trata? Eu digo: do óbvio. O assunto que eu mais trato é do óbvio. E aqui eu vou lhes pedir licença mais uma vez para que eu diga o óbvio. Chegará o dia, meus amados irmãos, em que de nada mais valerá o que não é eterno para nós. O nosso sangue se esfriará, a nossa carne se petrificará, a nossa vida se esvanecerá. Aí, meus queridos, quando chegar esse momento, só contará o que de fato resiste à morte do corpo, ao que de fato resiste à nossa breve passagem aqui na terra. Permita-me lhes lembrar do óbvio. Eu sei que vocês sabem disso, mas só o que subsiste ao tempo é que é eterno. Só o que subsiste ao tempo é que é eterno. E o que pode ser mais eterno do que aquilo que nós recebemos daquele que é o Criador do próprio tempo?
O que pode ter mais valor do que aquilo que recebemos daquele que criou o próprio tempo? Aquele que é sábio, amados irmãos, pensa sobre a eternidade. O sábio pensa sobre a eternidade. Aquele que é sábio busca proximidade com a fonte da eternidade. Quem aqui, de fato, quer viver mais intensamente na presença de Deus? Quem aqui, de fato, quer buscar uma vida que tenha sentido na eternidade? Uma vida cujos efeitos ecoem pela eternidade. Uma vida que tem sentido na eternidade é uma vida com propósito. Se você busca uma vida assim, amados irmãos, alegre-se. A palavra de hoje é para você. A palavra de hoje é como ser mais próximo de Cristo, sobre como encontrar o propósito da vida. É isso que nós estudaremos hoje. E para tanto, vamos ler aqueles que são os 2 primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Por isso que lhes peço que, é claro, assim querendo, abra as escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, leiamos os versos 4 e 5. 1 de Pedro 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Assim diz o apóstolo Pedro: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Voltemos a 1 de Pedro 2,4, ao primeiro verso que lemos. E há algo que imediatamente nos chama a atenção, quando São Pedro diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Eu não sei vocês, mas se tivesse eu que encontrar adjetivos para uma pedra, o último que eu encontraria era viva. Se tivesse eu que adjetivar uma pedra, eu passaria por todo o léxico de adjetivos e talvez nunca chegaria a isso. Olha o que o apóstolo Pedro diz: a pedra viva. Essa pedra não é como outra qualquer. Ela não é inerte, ela não é sem vida, ela não é sem sopro interior, amados irmãos. Não, ela é uma pedra viva. É Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas. É engraçado que o mesmo apóstolo Pedro, mas agora em uma fala registrada por aquele que mais escreveu no Novo Testamento, que foi o apóstolo Lucas, no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 11, Paulo escreveu o maior número de textos, Lucas escreveu a maior quantidade. Quando vamos ler o livro de Atos, no capítulo 4, no verso 11, há um registro de Pedro dizendo: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Claramente esta pedra viva de que fala apóstolo Pedro na sua primeira epístola é ele, o Deus encarnado, o Logos que tomou carne e tabernaculou entre nós, o Deus missionário, aquele que veio nos resgatar, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para que nós homens pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Jesus é a pedra viva, é a pedra angular, de que, aliás, já falava o salmista. No livro de Salmos, no capítulo 118, no verso 22, as escrituras dizem: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quão impressionantes são as escrituras. Pedra angular, amados irmãos, é aquela primeira pedra que você coloca em uma construção. Todas as demais pedras e todo o prédio como um todo será função da localização em que está a pedra angular. Você coloca a primeira pedra e a partir daí você vai colocando as outras, e todo o prédio está localizado como uma função de onde está a pedra angular. Esse é Cristo em nossa vida. Tudo deve estar em função dele. Todas as demais situações de nossa vida, todas as demais pedras devem depender dela, a pedra angular. Cristo é a pedra viva da qual nós devemos nos aproximar e fazer dela o nosso alicerce. Temos feito isso?
temos feito isso? Temos feito de Jesus o nosso alicerce, amados irmãos? Você pode estar passando por problemas, pode estar passando por dificuldades, pode estar enfrentando grandes ventanias. Já estou aqui com a boca mole de dizer aqui, todos os pastores dizem o que está nas Escrituras, que a Bíblia de uma capa a outra não garante que você não passará por problemas, dificuldades, vicissitudes, intempéries, obstáculos, situações difíceis na vida. O que ela garante é se nós fizermos Cristo a nossa pedra angular, passaremos por tudo isso sem sermos abalados e com a paz que excede todo o entendimento. Se o alicerce é Cristo, se o seu alicerce for Cristo, tudo será diferente, tudo. Não é que não passe por dificuldades conforme eu disse, mas é que passará sem ser abalado, sem ser envergonhado. Vamos pular agora para a primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, leiamos o 6. Depois nós nos debruçaremos sobre o 4 e o 5 novamente com maior detalhe, com maior pormenorização. Vamos ler a primeira de Pedro 2,6 para justificar e provar o que eu estou dizendo, que passaremos por esses problemas sem nos envergonharmos. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 6, diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. O apóstolo Pedro cita as Escrituras, mais especificamente Isaías, no capítulo 28, no verso 16, quando ele diz, assim é dito nas Escrituras. Deixa eu ler aqui Isaías 28, 16, que é citado pelo apóstolo. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Amados irmãos, se o sábio pensa na eternidade, ele deve considerar fortemente construir o seu próprio edifício sobre esta pedra angular. Nós devemos nos edificar sobre este alicerce, sobre esta pedra angular que é Jesus Cristo. Você já pensou quais seriam os efeitos, a consequência, na prática, na realidade, efetivos, verificáveis, exteriorizáveis, esses efeitos de nós nos edificarmos sobre o alicerce que é Cristo Jesus? O que é que vai ser diferente se nós nos edificarmos de fato sobre esse alicerce inabalável que é Cristo Jesus? Para responder a isso, nós voltaremos agora à primeira epístola de Pedro 2,5, conforme eu lhes prometi. Se lembra? Fomos para o 2,6, voltamos agora para o 2,5. Porque há aqui uma grande revelação sobre as consequências de nós nos edificarmos sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. O que é que as Escrituras dizem aqui? 1 de Pedro 2, vamos ler o 4 e o 5 novamente. E vamos buscar o entendimento da consequência profunda, mais radical, do fato de nós decidirmos nos edificar sobre a pedra angular, a pedra viva, que é Cristo Jesus. Leiamos novamente a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E agora eu já lhes adianto e depois nós iremos investigar com mais detalhes. No verso 5 está a consequência miraculosa, radical, revolucionária de nós nos conectarmos à pedra viva que é Jesus de Nazaré. À medida que você se aproxima dele, a pedra viva, verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Para quê? Na edificação de uma casa espiritual. Quando nós nos aproximamos de Cristo e colocamos Cristo como base da nossa vida, como pedra angular, alicerce, nós não continuamos os mesmos. Nós nos transformamos também em pedras que recebem o poder vivificador que é Cristo. E não para qualquer coisa, para um fim específico, que é a edificação da casa espiritual, para serem sacerdotes
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não só nós nos tornamos inabaláveis, nós nos tornamos protegidos, não só nós nos tornamos fortes para enfrentar as vicissitudes, intempéries, dificuldades, ventanias, obstáculos da vida, mas também somos transformados de pedras para pedras vivas, com um fim específico, que é construção, edificação de uma casa espiritual. Amados irmãos, isso é radical, isso é absolutamente impressionante. Nós passamos a ser utilizados como pedras em uma edificação. É isso que as Escrituras dizem. Mas não quaisquer pedras. Não quaisquer pedras. Pedras para uma edificação, mas não quaisquer pedras. Pedras que, segundo as Escrituras, recebem o poder vital, que recebem vida. Se você recebe o poder vital, você deixa de ser morto e passa a ser vivo. A vida que está no alicerce, que é Cristo Jesus, contamina, enche todos nós que nos conectamos a Ele, como alicerce, pedra fundamental da nossa existência. Você entendeu isso? Você acha que sua vida é sem propósito? De acordo com as Escrituras e com o que foi dito, o propósito está onde? O propósito está na nossa missão, no que fazemos, com o fato de sermos inundados com poder vital da pedra viva que é Cristo Jesus. O propósito está em colocar em prática o que Deus coloca em nosso coração. O propósito está em nos posicionarmos com aquilo que Cristo nos deu e para aquilo que Cristo nos chama. O propósito está no entendimento de que nós somos pedras que recebem a vida de Cristo, mas não recebem para qualquer coisa. Essas pedras que recebem a vida de Cristo não recebem a vida para qualquer coisa, mas recebem a vida para a edificação da igreja do Senhor. É isso que dá sentido à vida aqui, amados irmãos. É isso. O mundo está zigue-zagueando, desesperado, sem saber para onde ir. Pessoas multimilionárias desesperadas, em busca do propósito que não leva a lugar nenhum. Teve um jogador americano faz um tempo que naquele campeonato lá de futebol americano tem a final, que é o Super Bowl, que é o evento que vende mais batata frita nos Estados Unidos, é esse evento. Mais comida. E esse jogador foi campeão do Super Bowl e foi eleito o jogador mais importante, o MVP que chama, o jogador mais importante, que era o objetivo máximo da vida dele, ser eleito esse jogador mais importante no Super Bowl. Aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram: fulano, como é que você está se sentindo agora? Eu falei fulano porque eu não me lembro o nome dele, mas se eu soubesse eu diria, porque ele disse publicamente: fulano, como é que você está se sentindo agora? E ele honestamente respondeu: eu nunca me senti tão vazio, nunca me senti tão vazio. O que é que eu estou dizendo com isso? Aquilo que ele achava que era suficiente para lhes dar propósito, significado para a existência, quando ele conseguiu, provou que era inservível para o que ele achava que iria funcionar. Não tinha o poder de dar propósito e sentido à vida. Nada, o que não é eterno, pode lhe dar sentido eterno. Só Deus é capaz de fazer isso. Amados irmãos, que imagem bonita é essa, não é? Cristo é a pedra angular, o alicerce, e nós nos edificamos sobre este alicerce, nos tornando pedras vivas para um fim específico de construção de uma casa espiritual. Não é construção da nossa fama, não é construção da nossa carreira, não é construção de nós mesmos, é construção de uma casa espiritual. É isso que dá sentido aqui, amados irmãos. Que imagem mais linda, mais bonita pode haver do que essa? Esse é o seu chamado aqui na terra, este é o meu chamado aqui na terra, é o chamado de qualquer um. Às vezes tem crente que chega e faz: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu digo: eu sei o chamado de todo mundo. Proclamar
Cristo no mundo que precisa da verdade, ser sal da terra, ser luz na escuridão, não é ser hipócrita não. A hipocrisia levará você para o inferno, é ser verdadeiramente aquele que resplandece a luz de Cristo para o mundo desesperado. Isso é a igreja do Senhor. Nós não somos chamados para sermos pedras inertes não, pedras sem vida não é isso que está na Bíblia não. Se você recebeu a vida de Cristo, saiba que você tem uma missão específica. Deus usará o seu talento, Deus usará a sua inteligência, a sua força, a sua disposição. Deus fará de suas feridas o seu ministério. Deus transformará tudo que você passou e será a maneira de resplandecer Cristo na vida das pessoas que precisam daquilo. Não pense que você não pode. Se você entregou sua vida ao Senhor, não pense que você não pode. Não pense que você não tem condição. Você é chamado para construir a casa espiritual. Nunca pense que você não tem a vida de Cristo, amados irmãos, se você entregou sua vida ao Senhor. Nunca pense. Não pense que o Espírito de Deus não habita em você. E se você já sabe que o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em você, por favor, não viva como se não habitasse. Posicione-se. Posicione-se, pode vir 20 ramais um atrás do outro. Você está com medo de quê? Não viva como se o Espírito de Deus não habitasse em você. Tem gente porque está neblinando, não vai cumprir a obra do Senhor, porque a parede é preta, fica falando mal da igreja do Senhor, porque isso, aquilo outro, fica falando do Senhor. Amados irmãos, a questão é mais profunda, é salvação, é saquear o inferno, é povoar o céu. Vamos deixar de ser criança. Olha o que próprio Jesus, o Deus encarnado, prometeu a João. Vamos ver o Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 19. Presta atenção que está escrito aqui e vamos receber isso não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração. Não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração. Isso tem que radicalizar. O povo diz, Jesus entrou na minha vida, ficou tudo organizadinho. Não é assim não. Jesus vai entrar na nossa vida e ficar tudo de cabeça para baixo, porque nós somos chamados para exercer funções que sabemos que nós por nós mesmos não podemos. Você diz, meu amigo, como é que vai ser? Aí você se lembra, Cristo está comigo. Olha o que diz aqui, João 14, 19. Dentro de pouco tempo, JC falando, viu? JC falando. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. O poder vital de Cristo nos preenche, amados irmãos. Aleluia! Às vezes, sinceramente, a gente vê isso nas Escrituras e a gente pensa, como posso eu não priorizar a missão de Cristo em minha vida? Como posso eu conceber, colocar outra coisa no lugar da missão que Cristo tem? Como? Há cristãos cujo interesse resume-se, circunscreve-se à própria salvação. É certo isso? Há cristãos que estão interessados unicamente na própria salvação. A salvação sua é importantíssima, é claro, mas se você diz priorizar Deus, mas não prioriza o seu chamado, se você não quer sair do conforto, se você não quer ser pedra viva na construção de um templo espiritual, tenha cuidado com a sua saúde espiritual. Como podemos priorizar o Senhor se não nos envolvemos na missão que nos é proposta? Isso já dizia, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Desculpe eu falar assim, amados irmãos, mas a palavra é dura. Eu vou responder pelo que eu prego aqui perante ao Senhor. Eu posso falar o que eu quiser, mas quem vai colocar em prática são vocês. Coloquem tudo o que eu disser com base nas Escrituras. Chequem com base nas Escrituras. As Escrituras são duras. Nosso conforto não pode ocupar o lugar de Deus. Eu sei que há um problema, que tem muito crente que foi contaminado pelo vírus do conformismo gospel. Eu sei, mas eu também sei que o meu chamado de todo que prega a palavra do Senhor é acordar o mundo para a realidade espiritual que se impõe. É uma realidade maravilhosa.
basta que nós nos alinhemos. A cruz resolveu o problema da nossa alienação com Deus. Mas se nós entregamos nossa vida ao Senhor, a cruz resolveu nosso problema com Deus. Mas se nós não morremos ainda, estamos aqui enquanto igreja, é a igreja, o envolvimento na missão que vai ter que resolver o nosso problema da alienação com o outro. O problema vertical da alienação é resolvido pela cruz, o horizontal é resolvido pela igreja. Lá vou eu pedir licença mais uma vez para perguntar de novo a mesma coisa. Por que que nós continuamos aqui após a nossa conversão? Por que que essa igreja tem 10 anos de teve confusão, já teve problema, já teve dificuldade, já teve situação disso, situação daquilo? Por que que a gente persiste? E pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode ter 50 mil terremotos, mas a gente vai estar aqui proclamando a palavra da salvação. E por que que a gente está aqui fazendo isso? Porque se nós entregamos a vida ao Senhor e não somos imediatamente arrebatados, só há uma razão. Porque pela lógica era para ser isso. Entreguei minha vida ao Senhor, vai para o céu. Era para ser assim. Por que que a gente fica num mundo doido como esse? Porque o mundo está doido com força. Vocês sabem, não precisa dizer aqui. Psiquiatrizou-se o mundo. Parece aquele conto, o alienista de Machado de Assis, que tinha o psiquiatra lá, Simão Bacamarte, que foi para a cidade, começou a ver gente doida, internar, no final ficou só ele do lado de fora do hospício. Todo mundo, parece isso aí, o mundo está doido. Por que que ficamos aqui após a nossa conversão? Porque não somos imediatamente arrebatados? Porque Deus escolheu nos envolver em um projeto de sermos pedras vivas na edificação da sua igreja, mas não pedras vivas em si mesmadas, voltadas unicamente para si. Não é isso, não é pedras vivas que estão satisfeitas, porque se estamos aqui no envolvimento da missão, somos pedras vivas que querendo que as outras pedras também encontrem vida. 10 anos desse mesmo trabalho. Qual é o trabalho da igreja? Qual é o trabalho da igreja do Senhor? O trabalho tem um fim específico. Está aqui nas Escrituras. Para que serve igreja? Para que serve igreja? Já estou cansado dessa história que diz para aí, igreja hospital, um bocado de gente fraca dentro da igreja. Mimimi, mal do mundo. Igreja é exército. Igreja é exército. Dentro do exército tem hospital de campanha. Você bota a pessoa no hospital de campanha dentro do exército para um fim, para que ele fique curado e volte para o fronte. Para que serve igreja? Qual é o fim? As Escrituras dizem aqui: levarmos vitalidade de Cristo para as pedras que ainda não estão vivas. Vamos ler novamente, amados irmãos, a primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos ver a parte final agora. Pedro era pescador. Nunca diga, você não pode, sabe? 1 de Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E agora vamos para a segunda parte, sobre a qual nós nos debruçaremos agora com mais detalhes. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, as Escrituras dizem aqui: você é pedra viva na edificação da igreja. Saiba que isso é para você ser, primeira informação, sacerdócio santo. Isso também é revolucionador. Está dizendo assim: entregue sua vida ao Senhor. Você que é pedra morta, receba a vitalidade da pedra angular viva, que é Cristo Jesus, para um fim específico, construção do templo espiritual, e nele você vai ser sacerdócio santo. Revolucionador para os religiosos. Tem gente ainda na igreja que acha que só quem tem autoridade de falar com Deus é autoridade eclesiástica. O pastor, o diácono, o presbítero. Tem gente que acha que só o pastor acha que eu tenho mais intimidade com Deus do que vocês podem ter, porque eu sou pastor, porque o pastor Josias é o pastor Ricardo o pastor Alexandre, pastor Franklin, pastora Tássia, pastora Jane, pastora Camila, está aqui o pastor André nos visitando, pastora Roberto, sua esposa. Acha que só quem é pastor tem intimidade. Eu sou o pastor de vocês, mas eu não estou entre vocês e Deus, não. Eu não sou um elo de ligação de vocês com Deus, não. Você pode falar diretamente com Deus. Cada crente é chamado para o sacerdócio santo. Cada crente é chamado para o sacerdócio santo. Vocês são rebanhos de Cristo.
que parte do qual foi honrosamente confiado aqui a esta igreja. Pastor Josias pastora a igreja localmente, tem o pastor Ricardo, que é o pastor da igreja na Zona Norte. Pastor Ricardo está aí, não está? Veio nos visitar, terminou o culto, fez mais cedo e veio para aqui. Tem os outros pastores, mas não se enganem, não deixem ser enganados, nem sejam menores do que isso. Na edificação deste templo, vocês são rebanho do Deus encarnado. Façam, portanto, amados irmãos, as suas vidas valerem a pena. Faça a vida valer a pena. A nossa vida é ela mesma uma construção artística que vai ser entregue aos pés do Senhor. Faça isso valer a pena. Não tenha medo de crescer espiritualmente. Não tenha medo. Saiba que você é chamado para crescer. O que eu tenho dito aqui, a pastora Tássia falou, eu tenho dito. Se você está aqui, passou 1 mês, 2 meses, se você não cresceu, está tendo algum problema. Você não foi confrontado em alguma coisa, está tendo algum problema. Venha falar com os pastores. Não aceite, porque está alguma coisa errada. Se essa igreja aqui não está lhe confrontando, lhe desafiando, se as escrituras não estão mostrando um espelho do que você precisa fazer para melhorar, venha falar que está algum problema. Saiba quem você é em Cristo, amados irmãos. Em qualquer lugar que você esteja, saiba que você se entregou à vida do Senhor, você é sacerdócio santo. Tem doente, ore pelos doentes. Você pode orar pelos doentes, entendeu? Não é só o pastor. Você pode orar pelos doentes. Você pode ter intimidade com Deus. Busque intimidade com o Senhor. Saia da zona de conforto. Vamos crescer. Nós somos chamados para sermos fortes, levarmos adiante a palavra do arrependimento, da salvação, a cura para o doente. Nós somos sal da terra, amados irmãos. Vamos ser fortes. É confortável tudo isso? Não, não é confortável. E evangelho não tem nada a ver com conforto. Evangelho tem a ver com paz interior. Com conforto não. Tem a ver com paz interior. É confortável? Não. E não é confortável. Por que eu vou fazer? Porque esta saída do conforto é exatamente o que constitui os sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Leiamos novamente a 1 de Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Quão belos são os sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Quais são os sacrifícios aceitáveis ao Senhor? Vamos dar exemplos. Sacrifício, por exemplo, de louvor. Hebreus, capítulo 13, verso 15. O que é que as escrituras dizem? Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ontem mesmo, quando estava lá em São Paulo, na reunião lá dos pastores raiz que estava lá, das antigas, dizia assim: antigamente isso vai voltar a acontecer, deve acontecer aqui, e aqui eu sei que tem muita coisa nesse sentido acontecendo, mas em todas as igrejas tem que acontecer. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo nos ensaios. O ensaio era um louvor ao Senhor, era culto ao Senhor. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo nos ensaios. E isso tem que voltar. Ai meu Deus, eu quero o avivamento. Comece com você. Comece com você. Sacrifício de louvor. É fácil não, mas é aceitável a Deus e transforma a nossa existência. Sacrifício de recursos. Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com o outro o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Reparta quando alguém precisar, ajude o irmão. São sacrifícios de recursos. Sacrifícios de recursos. Tem crente que vai para a praia, chega lá, crente tem um salário bom, lá vem um menino embaixo do sol, aí faz, quanto é o picolé? Aí o menino faz, R$5, sei lá, R$10 o picolé. Aí o crente faz 2 por 15, pelo amor de Deus, abençoe esse menino, busque no Senhor. Prosperidade econômica, prosperidade financeira é saber doar, não é querer receber. O próspero é aquele que tem um coração que entende o princípio de doar, louvor, recurso. Agora o principal
principal dos sacrifícios aceitáveis ao Senhor é o sacrifício de nós mesmos. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 1 e 2, diz assim: olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 12, 1 e 2: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes, suplico-lhes, peço-lhes com veemência, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o 2, presta atenção: não se amoldem ao padrão deste mundo. Crente quer se amoldar ao padrão do mundo? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Fui fazer um podcast desse, eu nem contei para Camila, um podcast dessa viagem aí, no cara lá. Alguém disse: pastor, mas o senhor é radical, né? Eu disse: muito obrigado, vindo do senhor é um grande elogio. Muito obrigado. Tem gente que chamava você radical, você agradece, muito obrigado, porque eu estava preocupado se o senhor não me achasse dessa forma. Tem gente que tem que achar você assim, senão é preocupante, entendeu? Crente hipócrita tem que achar você radical. Tem que achar você radical. Crente que tem um pé na igreja e outro no mundo tem que achar você radical, entendeu? Crente que faz uma coisa num domingo e na segunda-feira é outra, tem que achar você radical. Se não achar você radical, cuidado com a sua saúde espiritual, senão você pode ir para o inferno junto com ele. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida com propósito. Você quer uma vida com propósito? Não há outro caminho, amados irmãos. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la não é mais do que autoenganação. Eu posso ficar aqui com a boca mole de pregar a palavra de Deus, a pastora Tássia, o pastor Josias, o pastor Franco, o pastor Alexandre, a pastora Jane, a pastora Camila, o pastor Ricardo, todo mundo. Eu esqueci alguns dos pastores. Eu cito um, se citar dois, eita misericórdia, não posso esquecer ninguém, né? Porque todos são as grandes bênçãos. A gente pode ficar com a boca mole de pregar a palavra de Deus, mas se você não colocar em prática, é autoenganação. Autoenganação. Não é autoenganação, quer dizer que não está enganando você, não. É que você está se enganando a si próprio. É o que nos diz o livro de Tiago, logo no comecinho, no capítulo 1, no verso 22. Não é? Muito importante, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não é isso? Tiago 1,22, não é isso? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sei que não é fácil muitas vezes. Preste atenção no que eu digo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas eu sei que é maravilhoso. Eu sei que é possível. Somente nesta dimensão da conexão genuína com Deus pela cruz, na dimensão genuína da conexão com o Senhor, pelo que Jesus fez na cruz. Jesus radicalizou. A gente pendura aqui um instrumento que era de tortura e morte. Pra vocês terem uma ideia, é como se eu tivesse pendurado aqui uma cadeira elétrica. Pior do que uma cadeira elétrica. A cruz era o outdoor de Roma para mostrar ao mundo o seu poder de destruir os inimigos. É como se tivesse pendurado uma cadeira elétrica. Mas pelo que Jesus fez na cruz, este símbolo que era de tortura e morte se transformou no símbolo de esperança e vida. Pela cruz nós nos conectamos com o Senhor. Mas é na dimensão da conexão com o irmão, pela igreja genuinamente bíblica, que sua vida será verdadeiramente plena, amados irmãos. Para que nós tenhamos decisões corretas, há dois fatores que influenciam fortemente. Um fator é a nossa natureza e o outro fator é o ambiente em que estamos inseridos. Deus nos providencia a mudança dos dois ambientes, dos dois fatores. No nascimento de novo, nossa natureza é transformada, e aí o Senhor providencia a igreja bíblica para que cresçamos neste ambiente e tomemos decisões certas para levarmos adiante a palavra da salvação. Somente assim é que nós sentimos de fato uma explosão de vida e liberdade, de propósito, um sentimento genuíno de entender
que é possível ter uma existência com propósito e sentido durante a breve passagem aqui na terra. Somente assim, amados irmãos, nós colocaremos Jesus genuinamente no primeiro lugar de nossas prioridades. Somente assim. É isso. Incentivar a todos a colocarem o Senhor em primeiro lugar na lista das prioridades. É o que nós temos feito aqui no Defesa da Fé há nada menos do que 10 anos. E por tamanho privilégio é que nós somos gratos ao Senhor. Vamos orar.